Oi, pessoal. A gente hoje vai falar sobre infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, assim, o termo, ele mudou de DST para IST. Por que que mudou? Porque doença implica sinais e sintomas. E, no caso, infecção não. A pessoa, ela tem o agente etiológico, mas ela pode não ter sintoma nenhum e, mesmo assim, estar transmitindo essa doença. Então, assim, as infecções sexualmente transmissíveis, como o próprio nome diz, são transmitidas principalmente por contato sexual sem uso de preservativo, desde que haja uma relação com a pessoa que esteja infectada. É muito comum que a pessoa ela tenha uma associação de infecções. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ela pode ter hepatite e herpes, ela pode ter sífilis e pode ter gonorreia, ela pode ter AIDS e pode ter sífilis, né? Então, assim, o fato de você ter um IST é uma porta aberta para que você acabe tendo outras ISTs. Elas são causadas por agentes etiológicos, como eu já falei, então elas podem ser causadas por bactérias, vírus, protozoários e parasitas. Professora, quais são as infecções sexualmente transmissíveis mais conhecidas, né? As mais conhecidas são a gonorreia e a sífilis, tá? Então, assim, quando elas se manifestam, elas, elas vão a pessoa vai apresentar feridas, ela vai apresentar corrimentos, ela vai apresentar bolhas ou ela vai apresentar verruga, ou ela vai apresentar alguma coisa nesse sentido, tá? Vamos falar da sífilis. Então, assim, a sífilis é uma doença de caráter sistêmico, porque ela afeta todo o organismo e ela é causada por uma bactéria cujo nome é Treponema pallida. Como é que eu posso estar adquirindo a sífilis? Através do sexo vaginal, do sexo anal ou do sexo oral com uma pessoa que esteja contaminada. Outras formas de transmissão são a transfusão de sangue ou pelo parto. Lembrando que desde 1994, todos os sangue transfundidos, ele é passado por teste. Então, se hoje você se dirigir lá no Hemop e fizer a boa ação de doar sangue, você pode estar ajudando a salvar até 3 vidas, você vai fazer uma bateria de exames para que esse sangue possa ser realmente doado, ok? E pelo parto, o ideal é que essa mulher possa iniciar o pré-natal o mais precocemente possível, para que seja detectado que ela tem sífilis e ela possa realizar o tratamento antes do parto, para que nada aconteça com esse bebezinho que vai nascer. Ela pode se manifestar em 3 estágios: primária, quando surge o tranco duro; secundária ou terciária. No caso da sífilis, a primeira coisa que aparece é uma ferida. Essa feridinha, ela é indolor e ela vai surgir no pênis ou na vagina alguns dias depois do ato sexual sem uso do preservativo. Essa ferida, ela não dói e ela some espontaneamente, então a pessoa acha que está curada. Por isso que ela é uma doença complicada. Só que se ela não buscar tratamento, meses depois vão surgir manchas. Essas manchas, elas vão surgir na sola dos pés, nas palmas das mãos, e elas vão sumir também espontaneamente, só que a bactéria continua no sangue. E se essa pessoa não for tratada logo, ela pode evoluir para um quadro mais grave, onde ela pode apresentar cegueira, paralisia, alguma doença nervosa, problemas no coração e até a morte. Então, assim, a sífilis, como eu já falei, ela é primária no primeiro momento, onde vai surgir uma ferida, uma úlcera, né, que é única, que é indolor, que tem as bordas bem definidas e fundo liso. Geralmente vai estar na parte externa da genitália, tá? Ou pode aparecer no ânus, se a pessoa teve uma relação anal com uma pessoa contaminada. E detalhe, na mulher, a sífilis, ela pode ser assintomática, então a mulher pode estar doente e não ter sintoma nenhum. Como eu já disse, essa lesão aparece, some espontaneamente, mesmo que não tenha tratamento, o que vai fazer com que essa pessoa continue transmitindo e acabe evoluindo para o quadro de uma sífilis secundária. Professor, e o que é a sífilis secundária, né? Então, assim, o quadro de sífilis vai evoluir para uma sífilis secundária entre 6 e 8 semanas após o aparecimento do cranco duro, que é quando surge
a ferida indolor, tá? Essa fase é caracterizada por manchas essas da cor de cobre, né? Por isso que são chamadas de roséolas sifilíticas. E essas manchas elas vão aparecer na região palmar, né? Na região plantar, na palma das mãos, na planta dos pés, na região inguinal, entre as nádegas, tronco, face e membros superiores, né? Lembrando que os membros superiores são os nossos braços. Também essa pessoa pode apresentar alopecia, que é a queda de cabelo, pode surgir uma febre baixa, um mal-estar, além da cefaleia, que é a dor de cabeça, e a artralgia. Eu coloquei um slide mostrando as roséolas sifilíticas na palma da mão e no tronco de um homem. Então, assim, o indivíduo foi acometido pela sífilis secundária, ele não se tratou e a doença acabou evoluindo para a fase terciária. Isso pode demorar de 3 a 12 anos, então, assim, é um processo longo, um processo lento. Nesse estágio, o seu portador vai manifestar sinais e sintomas de comprometimento nos ossos, no sistema articular, no sistema neurológico, na parte cutâneo-mucosa, além da cardiovascular. Por quê? Porque a bactéria, ela consegue penetrar todos os órgãos, ela pode invadir os órgãos internos, sendo que ela apresenta uma predileção pelas válvulas cardíacas e o cérebro, o que pode levar esse paciente à morte, né? A gente também tem que falar sobre a questão da gestação, que se durante a gestação acontece a contaminação, vai implicar em comprometimento fetal, esse bebê ele pode nascer prematuro, ele pode nascer com sequelas neurológicas, com problemas de audição, com problemas de surdez, ok? E quando esse bebê manifesta esses sintomas, antes de completar 2 anos, a gente vai chamar de sífilis congênita recente. Se ele apresenta mais de 2 anos, aí é uma sífilis congênita tardia. Professor, e a sífilis tem tratamento? Tem. O tratamento da sífilis é feito durante 3 semanas, né, onde o paciente vai fazer uso da penicilina, que é a bezetacil, onde ele vai tomar 2 medicações por via intramuscular, um em cada glúteo. Toma uma semana, 2, na outra semana mais 2, na terceira semana mais 2, para concluir o tratamento. E se essa pessoa tiver alergia, né? No caso dos pacientes que apresentam alergia à penicilina benzatina, o que vai acontecer? Ele vai fazer uso de uma medicação, que é a eritromicina, 500 miligramas por via oral de 6 em 6 horas durante 15 dias. Bom, a gente já falou da sífilis, agora a gente vai falar da herpes, né? Existe a herpes labial e a herpes genital, tá? E o agente causador da herpes genital é o herpes vírus 2. Professora, quais são os sintomas, né? Na primeira infecção, né, na primeira infestação que ocorre logo após o ato sexual, essa pessoa vai apresentar febre, dor no corpo, cefaleia como se fosse uma virose, né? Só que ela além disso, desse quadro, vão aparecer lesões vesiculosas, que são lesões em forma de bolhas, que se agrupam na região genital e vão se romper e vão dar origem a úlceras, que essas úlceras dão origem a crostas. O paciente ele pode se queixar, antes do surgimento das lesões, da sensação de ardor e prurido, né, que é a coceira na região genital. Essas lesões, elas podem regredir espontaneamente, dependendo do sistema imunológico do paciente, se ele tiver um sistema beleza, pode ser que ele vá regredir espontaneamente, senão ele vai ter que fazer uso da medicação para ajudar o organismo a debelar a doença, né? Só que o vírus, ele fica latente no organismo, fica só esperando uma oportunidade de ter uma nova recidiva, uma nova crise. Quando é que essa crise pode acontecer? Quando o sistema imunológico desse paciente estiver em baixa, né? Quando ele estiver gripado, quando ele estiver estressado, quando a mulher está em período pré-menstrual, ou então quando ela se expõe muito ao sol, tanto homem quanto a mulher, pode ter uma queda da defesa imunológica e ter uma nova crise, tá? Qual é o tratamento no caso da herpes genital? O tratamento é um comprimido, é o aciclovir 400 miligramas, que é administrado de 8 em 8 horas, e essa medicação ela pode ser usada por 7 a 10 dias, fica a critério médico. Algumas pessoas, quando elas têm um sistema imunológico frágil, ou no caso de terem crises recidivas muito recorrentes, muito próximas uma da outra, o médico opta por usar a medicação de forma contínua para evitar sofrimento para esse paciente. Aí no slide tem mostrando uma figura, né, que mostra as bolhas que surgem na região genital feminina e na região genital masculina, tá? Então, assim,
A gente vai falar também sobre o linfogranuloma venéreo, que também é conhecido por mula, né? Geralmente mais na região norte, que chamam de mula. É uma infecção causada por uma bactéria, cujo nome é Chlamydia trachomatis, né? Então, assim, a contaminação, a transmissão vai ocorrer através das relações sexuais com pessoa contaminada, tá? Os sintomas iniciais, quando ainda é a lesão primária, vão surgir de 1 a 4 semanas após a transmissão. É uma lesão pequena, indolor, né, que não dói, e a localização geralmente não é visível, tanto nos homens quanto nas mulheres, o que faz com que ela passe despercebida. Essa lesão, ela regride espontaneamente, né? A pessoa acha que ficou curada. E aí, o que, que vai acontecer? Vem a lesão secundária, que ocorre um aumento dos glândulos na região inguinal, né? Eu chamo de landra, né? E aí, o que, que vai acontecer? Nesse estágio, a pessoa vai sentir dor, vai ter febre, vai apresentar artralgia, que é a dor nas articulações, e ainda há na região um aumento, onde a abertura da lesão com saída de uma secreção purulenta e vários orifícios, ok? E é o que acontece, né? Se não for tratada, vai para uma terceira fase, onde nessa fase aparece o desenvolvimento de sequelas, no caso da obstrução anal, e a formação de fístulas, né? Vocês devem saber que fístula é uma abertura que existe onde não era para existir. Também vamos falar um pouquinho sobre o condiloma acuminado, que é uma doença causada pelo agente etiológico papilomavírus humano, ou HPV. Qual é a forma de transmissão? A via sexual. Qual é a manifestação clássica, né? A mais comum, a região genital, aparecem verrugas genitais, que também são chamadas de crista de galo ou condilomas acuminados. E é que vai surgir na mulher? Na mulher aparece na vulva, né, na parte externa, no períneo, na vagina e até no colo do útero. No homem, aparece na glande, no prepúcio ou na bolsa testicular. Coloquei na foto no slide mostrando as verrugas na região genital masculina, tá? Aí também tem o slide mostrando verrugas na boca, né? Professora, como foi que isso aconteceu? Então, assim, se você tem relação sexual oral com uma pessoa que está contaminada pelo HPV e você não faz uso de proteção, você vai acabar se contaminando e vai apresentar verrugas na região da boca, tá? Assim como a região genital feminina cheia de verrugas, né? Então, assim, quando essa doença ela não é devidamente tratada, essas verrugas elas vão crescer e vão ficar adquirindo um aspecto de couve-flor, fica aquele aglomerado de verrugas, né, na região genital feminina, como vocês podem observar aí no slide. Professor, e tem tratamento, né? Tem tratamento, tem, né? Ele tem que ser feito com cauterização química, com o uso da podofilina ou ácido tricloracético, ou ainda com a cauterização térmica, onde é feita a criocauterização. No caso das verrugas, quando elas já estão com aspecto de couve-flor, né, que ela já está muito grande, é necessário uma cirurgia para que haja a sua retirada, ok? Lembrando, né, que o HPV, ele causa o câncer do colo do útero, né, o câncer do colo do útero é um tumor, e vai se desenvolver a partir de alterações no colo do útero, né? E essas alterações são chamadas de lesões precursoras, tá? Então, assim, o câncer, quando ele está no estágio inicial, ele não apresenta sinais ou sintomas, mas conforme a doença vai avançando, vão aparecendo. Pode aparecer sangramento vaginal, né? Lógico que esse sangramento não é referente ao período menstrual, nem quando a mulher tem a primeira relação sexual, que geralmente sangra, tá? Esse sangramento é fora dessas situações. A mulher pode apresentar corrimento, que é a leucorreia, dor, só que nem sempre é necessário que aconteça nessa ordem. Ela pode sentir logo a dor, depois vem aparecer o corrimento, depois o sangramento, pode aparecer o corrimento, depois o sangramento e a dor. Então, assim sucessivamente, não é necessário que siga essa ordem. Coloquei um slide mostrando para vocês as imagens tiradas durante o exame de citologia que mostram como fica o colo do útero de uma mulher quando ela está com HPV, né, quando ela já está com estágio de câncer, tá?
E com relação ao tratamento, né? Não tem um tratamento específico para eliminar o vírus, esse vai depender das lesões, esse tratamento é individualizado, de acordo com o número de extensão, da localização, então, assim, é preciso realmente buscar ajuda médica, e o médico é quem vai optar pelo tratamento de acordo com cada caso. Pode também ser feito uso do laser, né, da eletrocauterização, além de ácido tricloracético e medicamentos que vão ajudar na melhora da defesa do organismo, tá? O tratamento ele vai ser apropriado das lesões, né? É imprescindível que seja feito para a redução da incidência e mortalidade pelo câncer do colo uterino. Professor, e a vacina, né? E sim, existem duas vacinas contra o HPV, ambas são administradas por via intramuscular. Tem a vacina quadrivalente, que protege contra os HPV 6, 11, 16 e 18, tá? E tem a vacina bivalente, que protege contra os cânceres relacionados ao HPV 16 e 18. Então, assim, o número de HPVs é grande, e a vacina, ela só protege contra esses específicos, né? Então, assim, a mulher ou o menino que tomou a vacina tem que ter o cuidado de usar o preservativo, porque ele está protegido contra esses vírus, mas ele não está protegido contra os demais vírus que existem, ele também não está protegido contra a hepatite, contra a AIDS, contra a herpes, porque ele tomou a vacina do HPV. Mesmo tomando a vacina, precisa que a pessoa inicie a vida sexual com o uso da camisinha, tá? Então, assim, as vacinas, elas são eficientes, são seguras, os eventos adversos que apresentam geralmente estão relacionados à questão do local de aplicação, né? A pessoa vai sentir dor, vai sentir vermelhidão no local, pode sentir dor de cabeça, de intensidade leve a moderada, mas nada que não seja suportável, ok? Então, é preciso as mães, os pais, os cuidadores levar esses adolescentes para estarem tomando a vacina, a primeira e a segunda dose. Uma outra infecção sexualmente transmissível que eu quero falar para vocês é sobre a gonorreia, né? A gonorreia é uma doença causada por bactéria, no caso a Neisseria gonorrhoeae. Ela pode ser transmitida através do sexo vaginal, anal, oral, sem preservativo, tá bom? Nas mulheres, geralmente, ela é assintomática, e no homem, ela é caracterizada por uma uretrite, né, que é uma inflamação na uretra, onde este homem ele vai produzir uma secreção purulenta, amarela esverdeada, que pela manhã, essa secreção vai ser produzida pela manhã, que provoca dor e ardor ao urinar. Ele vai sentir muito desconforto quando ele for urinar, né? Aí tem um slide onde eu mostro o, a secreção produzida pelo pênis, né? E a situação que a mulher fica quando ela está assintomática. Essa foto aqui é mostrando com o auxílio do espéculo durante o exame de citologia. O tratamento da gonorreia é feito com ciprofloxacina, cefiatrixona ou tiafenicol. Da herpes, como eu já tinha mencionado, é a ciclovir. No caso do cancro mole, é usada a azitromicina, tiafenicol, doxiciclina, ciprofloxacina, sulfametazol mais do trimetoprim. E no caso da donovanose, doxiciclina, sulfametazol e eritromicina, tá ok? Tricomoníase, né, é uma infecção que é provocada por um parasita, cujo nome é Tricomona vaginalis, né, é um protozoário flagelado. A transmissão vai ocorrer através das relações sexuais ou por ambientes contaminados, como banheiros e piscina. Então, assim, cuidado quando for utilizar banheiros públicos, ter o cuidado de não tocar o assento sanitário, né, ser bem criteriosa com relação ao uso de piscina, em locais muito aglomerados, muito cheios, a gente tem que ter um certo cuidado com a gente, tá? Então, assim, quais são os sintomas, né? No homem, pode ficar oculto durante semanas, ou então aparecer na forma de pequena irritação no pênis e ardor ao urinar. Na mulher, a presença de um corrimento amarelo ou amarelo esverdeado, bolhoso, com odor fétido, né? Provoca um mau cheiro. E aí o tratamento é o uso do metronidazol ou do secnidazol 2 gramas, né? A figura aqui mostrando a situação da genitália feminina no caso da tricomoníase. A vaginose bacteriana também, ela provoca dor durante a relação sexual
e o corrimento é o sintoma mais comum, só que metade das mulheres são completamente assintomáticas, né? Por isso que eu brinco sempre com vocês. Quem vê cara não vê coração, não vê AIDS, não vê hepatite, não vê tricomoníase. Professor, e tem tratamento? Tem. O tratamento é feito com tinidazol, cifenidazol, tiafenicol ou o metronidazol. Falar um pouquinho sobre AIDS, né, que é a síndrome da deficiência humana adquirida, certo? Lembrando que a AIDS é um conjunto de doenças que vão atacar o organismo quando ele vai estar enfraquecido pelo vírus HIV, né? O nosso sistema imunológico, ele tem células que são os linfócitos T, que funcionam como uma barreira, são os nossos soldadinhos de defesa. E o vírus, ele vai provocar a morte desses soldadinhos. E aí a gente acaba desenvolvendo outras doenças, porque não tem, o nosso organismo não tem como se defender, tá? Quando a AIDS surgiu na década de 80, ela era conhecida como GRID, né, doença do grupo de risco, onde os portadores eram usuários de drogas injetáveis, porque compartilhavam seringa, os homossexuais masculinos e as profissionais do sexo. Hoje em dia ela é uma doença bem democrática e o público é bem diverso, né? Jovens que estão iniciando a vida sexual, quando eu falo jovem, eu me refiro a pessoas de 18 a 24 anos, mulheres casadas, às vezes até na faixa dos 60 anos, também estão sendo acometidas pela infecção provocada pelo vírus HIV. Quais são as formas de transmissão, né? Através das relações sexuais desprotegidas, através do sangue, né? Só que, mais uma vez, eu coloco para vocês que no banco de sangue, esse sangue é testado desde 1994, o banco de leite também é testado, tá? Então, assim, é evitar estar compartilhando aparelho de barbear, escova de dente, essas coisas, ok? Então, assim, a transmissão vertical, que é da mãe para o bebê durante a gestação, por isso que o mais precoce possível a mulher deve estar iniciando o pré-natal, e a questão da transmissão ocupacional, né? Nós, quanto profissionais da saúde, devemos ter o cuidado de fazer uso dos EPIs ao entrar em contato com qualquer paciente, principalmente agora que a gente está vivendo essa pandemia do coronavírus, tá? Então, a infecção pelo HIV, ela pode ser dividida em 4 fases, né? Infecção aguda, a fase assintomática ou latência clínica, a fase sintomática inicial ou precoce e a fase conhecida como AIDS propriamente dita. No quadro de infecção aguda, os sintomas são bem semelhantes a um quadro gripal, a uma virose, a pessoa vai apresentar febre, dor de cabeça, dor nas articulações musculares, ela vai apresentar perda de peso, ela vai se queixar de fraqueza, pode apresentar suor noturno, náuseas, vômitos, e apresenta manchas, tá? Na pele, na região da face, do tronco, e também apresenta candidíase bucal, que é o sapinho. Aí vem a fase sintomática, né? Perdão, aí vem a fase assintomática, onde os sintomas são fracos ou até mesmo inexistentes, indo para a fase sintomática, que é quando surgem os foros noturnos, acompanhados de febre ou não, a questão da fadiga, que é principalmente no final da tarde e após fazer alguma atividade física, tá? O paciente vai apresentar um emagrecimento, uma perda acentuada de apetite, no caso, anorexia, uma diarreia incontrolável, que é bem resistente ao tratamento. Então, assim, ele vai estar sempre com diarreia, faz uso da medicação, mas não consegue resolver. Pode apresentar sinusite, a candidíase bucal e na região da vulva e vagina, além de leucoplasia, que é um espessamento benigno da língua, e nas mucosas, aquelite, que são fissuras nos ângulos dos lábios. Pode apresentar gengivite, herpes simples, episódio de herpes simples recorrente, e o herpes zoster, que é o famoso cobreiro. Essa figura aqui é mostrando o herpes zoster, né? Então, assim, quando o paciente está no quadro com a AIDS propriamente dita, né, vão aparecer diversas infecções oportunistas por conta da falta de efetividade do sistema imunológico, né? Então, assim,
pode surgir doenças causadas por vírus, no caso a citomegalovirose, a herpes simples, doenças causadas por bactéria, que no caso a tuberculose, pneumonia, salmonelose, doenças causadas por fungos, que é a pneumocistose, candidíase e histoplasmose, doenças causadas por protozoários, né, no caso a toxoplasmose, além da neoplasia, que são os sarcomas de Kaposi ou os linfomas, né, no caso, que são os cânceres, tá, gente? Então, assim, qual é a prevenção, né? Mais uma vez, gente, o uso de preservativo em todas as relações sexuais, ter uma seleção e uma redução do número de parceiros, né? Muitas vezes os alunos comentam que foram com a festa, com o carnaval, um carnaval fora de época, e na mesma noite ficaram com 5, 7 pessoas. Então, assim, a gente tem que procurar ter uma seletividade maior, né, para evitar essa questão do contágio, porque quem vê cara não vê AIDS, não vê sífilis, não vê hepatite. Procurar controlar as outras infecções, se você tem alguma, né, evitar o uso de agulhas, né, as agulhas elas devem ser descartáveis, tá bom? O controle de sangue nas transfusões, só receber sangue se for devidamente testado, e principalmente a adoção de cuidado nas atividades ocupacionais de risco, né? Vai cuidar de um paciente, calça luva, bota máscara, bota óculos, procura se proteger, calça um sapato fechado, procura se proteger, tá? No caso da transmissão vertical do HIV, né? Quanto mais cedo a mulher iniciar o pré-natal, melhor, porque aí ela vai ser diagnosticada o mais precocemente possível, se ela for positiva, e aí o médico, o profissional que está fazendo esse pré-natal vai poder fazer intervenções, no caso, prescrever o uso de antirretrovirais, né? Indicar o parto cesáreo dessa mulher, fazer o uso da quimioprofilaxia com azeite, quando ela estiver em trabalho de parto, no recém-nascido, além da não amamentação. A mulher que é soro positiva, ela tem que ter as mamas enfaixadas ainda na maternidade, para evitar a questão da contaminação para o bebê. Então, assim, é gestante, está infectada pelo HIV, a partir da 14ª semana de gestação, ela já começa a fazer o uso do AZT, tá bom? E durante o trabalho de parto, ela também vai receber o AZT até que seja clampeado o cordão umbilical desse recém-nascido. E esse RN, ele vai receber o AZT de forma oral, de preferência ainda na sala de parto, né, nas 2 primeiras horas após o nascimento, até as 2 primeiras horas do nascimento. E esse tratamento, ele deve ser mantido durante as primeiras 6 semanas, o que corresponde a 42 dias de vida desse recém-nascido, tá ok? E vamos falar também das hepatites, né? Lembrando que o sufixo "it", ele significa inflamação. Então, hepatite é uma inflamação do fígado, que pode ser causada tanto por vírus quanto por substâncias tóxicas, tá? As manifestações clínicas são fadiga, anorexia, né, a perda do apetite, o paciente pode apresentar enjoo, vômitos, a icterícia, né, tanto da pele quanto das mucosas, né, a colúria. Professor, o que é isso? A urina fica escura, parecendo Coca-Cola, e essas fezes, elas vão ficar esbranquiçadas ou cinzentas. Eu até digo que a gente tem que, quando fizer o número 2, quando evacuar, tem que dar uma olhadinha. Tem gente que não olha com nojo, mas o certo é a gente olhar, porque as fezes, elas indicam muito da questão da saúde. Todas as vezes que essas fezes, elas estão esbranquiçadas ou acinzentadas, elas estão relacionadas a problemas hepáticos. Pode até não ser uma hepatite, mas é algum problema no seu fígado, tá? A forma de transmissão, né, pode ser parenteral e sexual, no caso das hepatites B, C e D, ou fecal oral, que no caso da hepatite A e hepatite E. As hepatites A e E são doenças autolimitadas, principalmente a hepatite A, que o vírus circula no nosso país, ela está relacionada à questão da transmissão fecal oral, que é o uso de águas e alimentos contaminados, né? Então, assim, é uma doença prevalente da infância, são crianças que vão adoecer. E, geralmente, quando ocorre surto, está relacionado à creche ou escola, situações desse tipo. E o vírus do tipo E, ele não é comum aqui no nosso país, tá? As hepatites B, C e D, elas podem cronificar, ok? E podem evoluir até para uma cirrose ou um hepatocarcinoma, tá? Aí eu coloquei um quadro mostrando o tipo de vírus, a via de transmissão e o risco de cronificar, onde eu falo da hepatite A, B,
C, D e E, só destacando a hepatite B, né, que ela pode ser transmitida por via sexual. Então, se você tem vida sexual ativa, procure fazer uso do preservativo e procure colocar a sua vacina em dia, né? A vacina da hepatite B é distribuída gratuitamente no posto de saúde. Então, vai lá, se ainda não tomou, vai lá e toma. Lembrando que são 3 doses, tá? E é super importante porque vocês daqui um dia vão estar estagiando e vão precisar. Pode ser transmitida também por transfusão de sangue, né? Durante procedimentos médicos e odontológicos, por isso que é tão importante que os materiais utilizados sejam devidamente higienizados, esterilizados, ok? Os que não podem ser descartados, né, gente? Então, assim, também tem a questão da transmissão vertical, né, que é a transmissão que ocorre de mãe para filho, ainda a transmissão por contatos íntimos, né? Como? Né? Através de escova de dente, da lâmina de barbear. Então, assim, dividir escova de dente não é amor, tá, gente? É se colocar em risco de pegar hepatite. Cada um com a sua escova de dente, cada um com a sua lâmina de barbear. Além dos acidentes com perfuro cortantes, né? Então, assim, profissionais da saúde, vamos fazer uso dos nossos EPIs, calçar luva, usar máscara, né? Usar o óculos de proteção, usar sapato fechado, para estar evitando a questão da contaminação com perfuro cortante, tá ok? E aí, quando for fazer tatuagem, pense ter o cuidado de ver se o material é descartável, é estéril, se está tudo novinho, para vocês não correrem risco de contaminação. Lembrando que o período de incubação varia de 30 a 180 dias, mas a média é de 60 a 90 dias. Professor, e quais são os sinais e sintomas no caso da hepatite B, né? A febre, dor nas articulações, perda do apetite, mal-estar, fraqueza em disposição, a gente vai se queixar de urina descorada, perdão, fezes descorada, né? A fezes que fica esbranquiçada, acinzentada, a urina que fica escura, lembrando a Coca-Cola, além da hepatomegalia, que é o aumento do fígado, e a hepatosplenomegalia, que é o aumento do fígado e do baço, ok? Então, gente, a gente fica por aqui, tá?